Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Testamos aí o nosso som, nosso áudio. Muito bom ver vocês, saber que vocês estão podendo participar, sabendo que Deus está preservando cada um na sua casa com saúde. Vamos ter uma aula muito bacana. Estamos iniciando o projeto de atividades físicas recreativas. Esse projeto, ele vai falar especificamente o quão importante o exercício físico, nós vamos saber hoje diferenciar o exercício físico da atividade física. Hoje a nossa aula é sobre noções de psicomotricidade. Mas para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou compartilhar a tela com vocês e trouxe uma mensagem que ela é bem simples e prática. Uma pessoa com o nome de Confúcio, sabe o que ele falou? Não importa o quanto você demore, desde que você não pare. Sabe por quê? Às vezes não é tão importante a velocidade, mas a qualidade do caminho que você está percorrendo. Sabe por quê? Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria que você refletisse no que eu vou falar agora. A nossa vida, nós temos o agora. O ontem já foi, não tem como mudar, e o amanhã ele ainda não chegou. E quando ele chegar, ele vai ser presente. Então, vamos viver o agora. A gente não sabe o que nos reserva no futuro. Então, você tem o agora. E o agora, eu gostaria que vocês soubessem, é bom estar com vocês. É bom que a gente possa estar aprendendo juntos. E para aqueles que querem compartilhar experiências profissionais, desde que seja dentro do tema de nossa aula, fiquem bem à vontade, coloquem no grupo, novidades ou algo assim. Só relembre, se você está preocupado com a velocidade que você está indo, não importa quanto tempo você demore, só não pare. Não pare, por quê? Porque depois você vai se arrepender. E eu estou aqui para lhe ajudar, ok? Revisão, aula anterior. O que a gente falou na aula anterior? Nós falamos sobre a acomodação do paciente na cama e ainda a transferência dele da cama para a cadeira e da cadeira para a cama. Só relembrando, mudanças de decúbito. Decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, barriga para cima e ventral. Esses são os nomes dos decúbitos. É importante que ao virar esse cliente, ele se sinta o quê? Confortável. Ao trocar esse cliente, é a cada 2 horas que é realizado para evitar o aparecimento das úlceras de pressão. E assim, na aula passada, finalizamos o projeto Noções de Enfermagem. Esse projeto, ele falou sobre vários assuntos, desde a aula 1, quando falou cuidando da saúde, como a gente entendeu os itens que são importantes para que a gente tenha qualidade de vida. Falamos da importância o que nós devemos tomar conta dentro do quarto do cliente, da medicação. Falamos das assaduras, o quão é importante manter a higiene do nosso cliente. Falamos ainda sobre as ostomias, sobre a higiene oral, por que mesmo o paciente está na camada, a gente tem que escovar os dentes dele. Falamos sobre a alimentação saudável, sobre a importância da reeducação alimentar, das dificuldades ali, o quão importante a água faz para o nosso corpo, só reforçando. Comentamos sobre o Uripen, sobre a sonda vesical, os cuidados, se você for cuidar do cliente com sonda vesical. E comentaram comigo em particular, eu gostaria de compartilhar com vocês, que a aula tem ajudado muito algumas pessoas, não só para cuidar dos clientes, mas às vezes a própria família que tem um problema, ok? Falamos sobre diversos tipos de assunto, mas se você pegar ainda a sua apostila e mesmo você tendo assistido a aula, ficou com dificuldade, teve algum problema, entre em contato com o CRA, assista o vídeo que você teve dúvida, observe as anotações que foi falado durante a aula sobre a sua apostila, e aí pergunta para a professora, seja lá qual foi a sua dúvida, não fique em dúvida, esclareça, ok? Porque hoje nós estamos iniciando um novo ciclo. Esse ciclo é um projeto que ele é correlacionado à atividade física recreativa, seja ele para o idoso, para a criança, para o adulto, para o cadeirante. Em alguns momentos nós vamos falar dos deficientes, deficientes visuais, pessoas com necessidades especiais. Então, muito bacana. Então, assim, a cada projeto é uma abordagem diferente, porém é um dando continuidade ao outro, ok? Bom, para entender, primeiro, está com a apostila aberta? Capítulo 1, página 11. Hoje nós vamos entender o que é psicomotricidade. E ainda,
Quais são os elementos que influenciam nessa psicomotricidade? Primeiro, vamos entender assim. Quando alguém falar esse nome psico, tudo que é psico é correlacionado à nossa mente. Então, como que é a nossa mente? Então, é a ciência que tem como objeto o estudo o homem. Como assim? Então, estudo o homem, como que o homem faz através do seu corpo em relação ao movimento ao mundo exterior. Nós não expressamos só com fala, nós nos expressamos com a face, com dança, com movimento. Eu posso usar, deixa eu ver se eu me lembro, a cada movimento, eu posso dizer algo diferente. Só falei as iniciais, viu? Muito pouco eu entendo de Libras, gostaria de me aperfeiçoar um pouco mais. E é uma sugestão que eu dou. Porque, assim, cuidadores, ele acha que ele vai sempre ser apenas uma companhia. Não. Ele é uma peça fundamental na qualidade de vida do cliente. Então, entendam, se a professora colocar na atividade o que é psicomotricidade, você vai dizer que é a ciência que tem como objeto estudo o homem através do seu corpo em relação ao movimento. Ou seja, a minha mente, enquanto eu falo, vocês me observam, estão pensando. Você vai dizer assim, agora meu braço vai para o lado direito, agora meu braço vai para o lado esquerdo. Vou escrever, vou falar. Então, é como que o corpo aqui dentro, a nossa mente, faz em relação ao mundo externo. Como que a gente se exterioriza para as pessoas? Está relacionado a um processo de maturação. Ou seja, uma criança que não é estimulada na infância, ela vai ter problemas até cognitivos na fase adulta. Hoje eu vejo quão difícil está sendo, em época de pandemia, se alfabetizar uma criança. A criança, às vezes, precisa ver outra criança fazendo a mesma coisa. E agora que é o momento dos cuidadores, para aqueles pais que não têm com quem deixar seus filhos, às vezes os seus avós não conseguem auxiliar a criança no processo aí de aprendizado, é muito difícil. Então, pensando que a parte cognitiva, a parte afetiva, se você decidir cuidar de um bebê, de uma criança, o toque é algo muito importante. Criança que recebe carinho é uma criança que se sente amada, ela se sente pertencente a algo. E um idoso que você dá carinho para ele, ele não se sente como um velho, porque coisa velha é para se jogar fora. E o fato de alguém ter envelhecido a idade cronológica não diz que ele não serve mais para nada. E o nosso papel é esse, é auxiliar na psicomotricidade. É aqui, ó, na mente dele, deixando bem claro que ele pertence, sim, a uma família, a uma sociedade, a um grupo, a uma igreja, a uma comunidade. Então, a criança, conforme ela vai amadurecendo, ela precisa se sentir pertencente. Então, ela precisa aqui, ó, raciocinar que nós temos a nossa parte tanto afetiva quanto a nossa parte orgânica, porque é daqui que a gente controla o xixi, é aqui que a gente fala, nossa, vontade de fazer xixi, nossa, vontade de ir ao banheiro. Então, tudo é aqui. Então, você imagina como que as pessoas estão mentalmente doentes em meio a tanta mudança que está acontecendo? Então, alguns se expressam chorando, outros se tornam sensíveis, vê os alunos ficam assim com o olho vermelho, emocionado. Por quê? Porque cada um está passando por um momento difícil. Então, a psicomotricidade, só para você entender, é uma ciência que tem como objetivo o homem, por meio do seu corpo, ele se expressa, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou me expressando através de fala, através de movimento. Então, vocês ouvem a minha voz, vocês veem que a professora gesticula bastante. Então, essa percepção, como que é você em relação ao objeto, como que é você em relação à maturação, uma criança faz em relação à maturação do corpo dela. Então, psicomotricidade é a parte que você pensar, cognitivo, é a sua parte afetiva, é a parte de carinho, é a parte que você sente a dor de às vezes não poder abraçar as pessoas, é a parte orgânica, porque é aqui que comanda quando a gente vai ao banheiro. E essa parte da psicomotricidade, o meu objetivo é que você saia no final dessa aula entendendo o que é a psicomotricidade.
é o homem, a ciência que estuda o homem em relação ao movimento, em relação ao corpo. E que a psicomotricidade, ela tem elementos psicomotores, que têm funções no nosso corpo. Então, tem o esquema corporal, tem o tônus, que é a parte da força do músculo, tem a parte da coordenação global, tem a parte da coordenação motora fina, que é a parte da escrita, tem a parte da organização do tempo, a parte corporal, o ritmo do nosso corpo, a lateralidade, você entender o que é direita, esquerda, frente, trás, a nossa parte de equilíbrio. Então, vamos entender cada item desse? Então, a psicomotricidade, ela tem funções, correto? Então, se você está me acompanhando aí, o que seria, então, esse espaço corporal? Seria assim, ó. Até agora você entendeu que psicomotricidade estuda o ser humano, como que ele se comporta, como que ele utiliza o corpo dele para interagir com as outras pessoas. Você não interage com as outras pessoas só falando. Você interage, ó, fazendo assim, ó, chamando atenção, tipo, ó, silêncio. Você usou a fala e você usou a sua mão. Você pode usar a dança, você pode usar a expressão, tipo, falando para a criança assim, agora não pode fazer barulho. Você usou sua expressão. Então, a sua expressão, seu esquema corporal é um dos elementos. Por quê? Porque a psicomotricidade é uma parte de aprendizado. Ou seja, quem diz que idoso não pode aprender? A criança, ela aprende com maior facilidade. Quanto mais nova ela é, pega uma criança assim, na faixa etária de 5 até 8 anos. Nossa, sabe o que é fácil ensinar essa idade? Porque a mente dele não tem, é como se fosse assim, pense numa memória de um computador. Então, quando o computador está cheio, ele funciona devagar, certo? Quando o seu pendrive está cheio, ele não fica devagar. Então, a memória de uma criança está vazia, está sendo enchida, e vai sendo enchida conforme o tempo vai passando, conforme ela vai tendo a consciência do corpo dela. A criança, na medida que ela vai envelhecendo, ela vai entendendo que ela se comunica através de um esquema corporal. Por exemplo, se você pegar um bebê de 1 mês de idade até 1 ano, a comunicação dele é chorar. Ponto. Ele tá com a fraldinha suja, ele chora. Ele tá com fome, ele chora. Ele tá com dor, ele chora. Ele quer dormir, ele chora. Porque ele não consegue falar. Ele ainda não tem um esquema corporal montado. Ele tem a consciência do corpo dele. E a partir de uma certa idade, a criança começa a brincar com o corpinho dele. Ele começa a entender que a mãozinha dele dá tchauzinho. 1 aninho de idade, sendo que a criança gosta de dar tchauzinho. Então, é a parte que está se desenvolvendo. Então, se você for cuidar de uma criança, você tem que entender que o esquema corporal dela não nasce pronto, vai sendo montado. E que a primeira forma de comunicação dela é o choro. Então, ela vai entendendo, conforme o tempo vai passando, que dar tchau, que dançar. Ele entra na frente da mãe, assim, na frente da TV, começa a fazer gracinha, ele não sabe como chamar a atenção da mãe. Para quem tem criança em casa, sobrinho, filho, enfim, sabe o que é isso? Filho, até os animaizinhos às vezes fazem isso. Então, eles entram na frente da TV, começam a dançar, não sabe como é que fala. Então, essa é uma forma de esquema corporal. Conseguiram entender? Eu tentei dar exemplos de uma forma bem simples, para você entender que é indispensável uma criança, ela entender que o corpo dela também fala. Criança que até 5, 6 anos de idade ainda faz xixi na cama, o corpo dela está dizendo para o cuidador e para a família que alguma coisa está errada. Ou ela está com um problema na bexiga, precisa levar essa criança para poder fazer uma avaliação para saber o que está acontecendo com essa criança. Ou ainda, essa criança nasceu um irmãozinho e ele perdeu toda a atenção da mãe e do pai, então ele volta a fazer xixi na cama para chamar atenção, ou alguma parte do corpinho dela ali. Então, o esquema corporal dela, se ela não sabe se expressar, é aonde ela sofre. Criança, às vezes, não sabe dizer. Pai e a mãe se separam, ela não consegue falar assim, ó, tá doendo, que eu quero minha mãe e meu pai perto. E, às vezes, o cuidador não entende. Então, essa representação relativa, tanto a parte da ciência, como que a criança ou que a pessoa consegue entender
que o corpo dela se expressa não só por fala. Então, isso é esquema corporal. É um indivíduo tendo consciência do seu corpo. Tendo consciência que se eu estiver falando com você, você aparecer na câmera fazendo assim, você não vai precisar falar nada. Eu vou entender que você não está a fim de assistir aula, entendeu? Então, você não vai precisar dizer em palavras. Então, o indivíduo, ele começa a se comunicar através do corpo. Um exemplo é a dança, tá? Um bom exemplo, se a professora perguntar lá, é a dança. A afetividade. Outro esquema, elemento da psicomotricidade, ou seja, que está aqui dentro, é a imagem corporal. O que é a imagem corporal? É como nós nos vemos. É como nós temos a percepção do nosso corpo. Criança ali entre 6 a 8 meses, igual eu falei, ela começa ali a mexer e perceber que a mãozinha dela está se movimentando. É aquela fase que a criança gosta que você fica fazendo assim. E se ela vê uma outra criança no espelho, ela assusta. Ela assusta, ela começa a fazer cara feia, ela começa a brincar. Ela está começando a entender a imagem corporal dela. Ou seja, aquela fase que ela está sendo refletida no espelho, tá? Outro elemento é o tônus. O que é o tônus? O tônus é uma propriedade do músculo, força muscular. Você não vê que a criança tem uma certa idade, ela não tem muita força? E o que acontece com o idoso depois dos 80 anos? Se ele não trabalhar o tônus, ele não vai conseguir segurar nem a colher para ele poder comer, porque ele perde o tônus muscular. Mas não é porque aqui dentro deixou de ter comando, porque dentro da cabeça ele está assim, eu posso segurar essa colher, mas na hora que ele segura a colher cai. Então, isso vai ser evitado. Durante essas aulas, eu vou explicar pequenos exercícios que, se você perceber que o seu idoso começou a não conseguir segurar a colher para comer, e a criancinha, até uma certa idade, você põe comida na boca dela. Depois de uma certa idade, não pode ficar pondo comida na boca dela. Ela tem que aprender a ter o tônus dela de pegar ali a colher e pôr na boca. É um aprendizado dela, é um exemplo. Toda a fisiologia da parte muscular ali é uma forma inconsciente. Ou seja, o tônus muscular é ele que garante o equilíbrio da pessoa. A pessoa, quando ela vai perdendo o tônus muscular, ela faz assim, ela começa a cair. É onde o idoso começa a ter problema até no equilíbrio. Na parte da coordenação motora, é onde aquele idoso que você tem que pegar ele pelo braço, se você deixar ele levantar da cama, ele cai. Então, o tônus muscular tem que tomar muita atenção, tanto quando se é muito criança, quando se torna muito adulto, o idoso, depois dos 80, que não faz isso aqui, ó, movimentos de força, de resistência, de equilíbrio. Ele tem que fazer, senão ele vai parar. Porque a palavra hipotonia é o quê? É um estado de diminuição da tonicidade do músculo, ou seja, da força. A pessoa perde a força por não usar. Sabe aquelas pessoas que ficam, ai, tadinho do idosinho, e põe a comida na boca dele? Tem que estimular ele. Vamos lá, dona Maria. Vamos lá segurar a colherzinha. Vou ajudar a senhora. Nem que você vai lá e ajuda ela a pôr, para ela se sentir, para que aqui, ó, não entenda assim, ó, eu já não presto, eu não quero, eu não consigo. Consegue motivar, motiva essa pessoa. Tem um exemplo de um outro elemento psicomotor, é que quando a criança tem síndrome de Down, ela tem hipotonia, ela tem dificuldade ali de força, de tônus muscular. Ou seja, ela significa que a tonicidade dela, a tensão dela é menor que o normal. Ela vai ter problema no aumento que ela pode até ter flexibilidade, fazer alongamento, mas ela tem dificuldade de se equilibrar. Você vê que eles, normalmente quem tem síndrome de Down tem dificuldade ao andar, a parte da coordenação motora. Por falar em coordenação motora, elementos psicomotores. O que quer dizer a coordenação global, motora ampla? É a ação simultânea, ou seja, é quando você põe uma criança, conforme essa imagem aqui, ó. Criança tem que fazer exercício, é para ela, nem que seja devagarzinho, e aprendendo a ter essa coordenação motora global. Ou seja, mexer vários músculos. Criança apática que não brinca, ela tem problema nos músculos. Então, um exemplo. Vai caminhar, utiliza a coordenação, deixa essa criança. Você vai, até ela aprender a andar, você segura na mãozinha dela. Aos poucos, você vai soltando
para que ela aprenda ali o quê? A coordenar, a se locomover. Então, isso é a parte global, é a parte de andar. E o que é coordenação motora fina? Coordenação motora fina é a parte da escrita. Por isso que é importante, desde cedo, deixar a criança fazendo o quê? A criança fazer movimentos, seja com giz de cera, com caneta, desenhar, rabiscar. Então, vocês irão, entre o intervalo dessa aula e outra, fazer uma atividade. Vocês vão pegar uma folha em branco aí, não vai fazer agora não, é quando terminar a aula agora. Vocês vão assinar o seu nome com a mão esquerda e vão tirar foto. E vão assinar o lado com a mão direita, para vocês verem a dificuldade que é quando a gente só usa um lado do cérebro. Então, vocês vão assinar de um lado a mão direita, do outro a mão esquerda, tira a foto e coloca no grupo. Combinado? Para vocês entenderem como que uma criança faz quando ela está aprendendo a escrever. É difícil para ela, entendeu? Isso chama motricidade fina. Organização espaço-temporal. O que isso quer dizer? É a capacidade do indivíduo saber assim, ó, hoje é 6/4, ou seja, de abril de 2021. Então, é aqui dentro, ó, que a gente comanda isso. E quando a pessoa começa a ter algumas doenças, principalmente lá o Alzheimer, ela começa a perder essa parte da psicomotricidade, que é organizar espaço-tempo. Então, a criança precisa saber direita, esquerda. Então, na infância, tem que trabalhar direita, esquerda, atrás, frente, daqui a uma hora, que hora que é, que semana que é, que mês que é. Então, a escola faz muito isso. E o cuidador, quando está com essa criança em contraturno, fora o horário escolar, continuar reforçando para a criança saber. Sabe que dia que é hoje? É segunda-feira. Hoje é dia 6. Ó, hoje o dia está ensolarado. Ritmo. Ritmo é um outro elemento. Então, o que é esse elemento? Esse elemento é um exemplo para dança. Tempo forte, ou seja, movimentos, direita, esquerda, como é que tá? Vai para frente, vai para trás, pula corda. Na infância, se não for estimulada a criança a pular corda, a criança ela cresce sem ritmo. Você não tem pessoas que não dançam? Elas não dançam, têm vergonha, não quer aprender e pronto. Porque faltou ser trabalhado o ritmo nela. Então, o ritmo, a parte ali da lateralidade. O que é lateralidade? É aprender a diferença entre direita e esquerda. É um outro elemento psicomotor. Equilíbrio. O equilíbrio é o quê? Aquilo que eu mencionei anteriormente. O que é um equilíbrio? É o estado que a força age, que contrabalança. Ou seja, o corpo da pessoa, ele começa a entrar o quê? Em desequilíbrio na medida que vai envelhecendo. E quando é criança, tem que ensinar a criança a andar de bicicleta. Já ouviu falar que quando aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece? Sentar de forma reta. Isso é uma forma de trabalhar equilíbrio. Agora, depois de tudo isso, eu vou compartilhar com vocês um exemplo de uma atividade que ela é bem complexa e ela engloba tudo isso que a gente falou até agora. Tonicidade, espaço temporal, equilíbrio, ritmo, coordenação geral, coordenação fina, o espaço corporal e lateralidade. Ou seja, o balé é um tipo de atividade que todos os elementos da psicomotricidade estão nele, ó. A pessoa aprende equilíbrio, ritmo, direita, esquerda, lateralidade, a força. Bom, e existem os exercícios. Vou dar um exemplo, o professor vai perguntar na atividade. Qual o tipo de atividade que é a parte da coordenação motora fina? É você trabalhar com a criança, ou até com o idoso, atividades que é recortar figurinha, não com a tesoura, mas com a mão, recortar papel colorido, jogar água. Sabe aquilo que a avó da gente ensina, de esfriar café? Jogar de um copo para outro? Isso aí é uma parte de uma coordenação motora fina, é um tipo de atividade que é importante a criança saber. Fechar zíper, amarrar cadarço, desabotoar a calça, tudo isso é a parte motora fina. Agora a parte de força, pular com o pé só, amarelinha, equilibrar com os olhos fechados. Opa! Quem tem labirintite nessa hora não consegue direito.
fazer movimentos, ou seja, utilizar o sobe e desce, amarelinha, pula corda, tudo isso é o quê? Não é a parte motora fina, é a parte do tônus muscular. Criança tem que fazer isso. E a parte de ritmo fugiu a palavra, musiquinha de bater palma. Isso aqui é ritmo. É para ensinar para a criança. Quicar a bola jogando basquete, exercício de dança. Então, até agora, o que a professora falou? O que é psicomotricidade e os elementos dela. Então, agora que você entendeu que aqui dentro que comanda, e tem vários, a importância de conhecer isso daí é o que a gente vai falar durante essas próximas aulas sobre isso. A importância da atividade prática, do cuidador incentivar o cliente a fazer exercício físico. Então, assim, nessa aula, psicomotricidade e seus elementos. Daqui a pouco nós vamos retornar e a professora vai ensinar você a diferenciar o quê? Exercício físico de atividade física. Tem diferença? Tem. Atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Um exemplo, se eu falasse assim para a Kelly, você vai cuidar de uma criança de 5 anos de idade. Quais os exercícios que a Kelly poderia passar para essa criança? Entendeu? Então, a professora dando sugestões. Essas aulas é para você justamente saber que se você for cuidar de uma criança, você tem que saber a idade da criança para saber o exercício que você vai pôr para ela, entendeu? Então, por enquanto, eu vou encerrar esse momento dizendo para vocês que ou você corre atrás da sua saúde, ou ela vai correr de você. Como é isso que eu não quero nem desejo para a vida de vocês, continue mantendo uma alimentação saudável, sempre que possível, legume, fruta e verdura, bebam bastante água, e daqui a pouquinho, eu vou interromper por enquanto o compartilhamento de tela, sobre essa aula que foi dada. Se alguém tiver alguma dúvida, se você anotou aí, pode colocar no grupo, nós vamos continuar interagindo, e eu vou colocar 3 perguntas para você responder, você vai responder, manda para mim, e daqui a pouquinho a gente retorna. Mas é importante você retornar para que você entenda